Bom, olá novamente, pessoal. Vamos continuar aqui o nosso contexto da explicação da sintaxe da linguagem Java. Então, olha só, pessoal, agora eu vou partir um pouco mais para a sintaxe e explicar algumas coisas para você. Como eu falei para vocês há algumas aulas, por enquanto fico com a definição de que classe é um programa, né? É um programa. E na prática, pessoal, você sempre tem programas chamando programas. Como é que eu identifico quais são as classes que tem dentro do meu código? Né? E aí eu venho, ó, como é que eu consigo identificar visualmente? Classe é toda palavra iniciada com letra maiúscula. Então, por causa disso, eu sei que isso aqui é uma classe. Eu sei que isso aqui também é uma classe, iniciada com letra maiúscula. E eu sei que isso aqui também é uma classe, porque é iniciada com letra maiúscula. A diferença aqui é porque esta classe eu estou criando. E essa classe aqui, string e system, são programas que já existem na minha máquina, que eu estou usando elas dentro do meu código. Tá? O que ela faz? Não interessa, por enquanto, o que ela faz. Tá? Mas essa é a forma visual de você identificar uma classe. Então, é toda palavra iniciada com letra maiúscula. Tá, quem foi que, entre aspas, instalou esses programas chamados String System para que eu possa utilizar? Foi quando você instalou o JDK, que é o Kit Desenvolvimento Java. Ou seja, ele já vem com códigos prontos para que você use dentro dos seus códigos. Então, no caso aqui, eu estou usando para este programa, eu estou usando a classe String e a classe System. Por que eu sei que elas são classes? Classe é toda a palavra iniciada com letra maiúscula. Foi por isso que quando eu pedi para que você criasse o seu programa, né, quando você criasse seu arquivo, o nome do arquivo tinha que iniciar com letra maiúscula. Justamente por causa disso que fica muito mais fácil de você identificar. Então, é a convenção da linguagem Java que toda classe inicie com letra maiúscula. E o nome da classe que você cria tem que ser o mesmo nome do arquivo. Então, se você iniciar o nome do arquivo com letra minúscula, que a classe você vai ter que colocar com letra minúscula. E aí você foge do padrão. Por isso que eu pedi para que vocês colocassem com letra inicial maiúscula. Tá? E aqui eu tenho uma classe que eu crio e as classes que eu uso. Por que eu sei que essa classe que eu estou criando? Por causa da presença da palavra class. A presença da palavra class diz que você está criando, vai criar essa classe chamada programa. Tá? E ao final dela você tem a abertura de chaves. Essas chaves, ela pode aparecer ao final da palavra, do nome da classe, como longa abaixo. Tanto faz, mas eu sempre gosto de colocar no final. Beleza? Bom, o que você tem dentro de uma classe? Aí que tem a ideia básica. O que eu tenho, o que eu posso colocar dentro de uma classe? Dentro de uma classe, você pode colocar instruções. Tá? E o que são instruções? Instruções são linhas de código terminadas com ponto e vírgula. Então, eu consigo ver que isso aqui é uma instrução, ó, porque é terminada com ponto e vírgula. Então, eu sei que isso aqui é uma instrução. Então, dentro de uma classe, eu posso ter instruções, como eu posso ter blocos de instrução. Eu também posso ter blocos de instrução. Tá, o que são blocos de instrução? Bloco de instrução, esse aqui é porque aqui você tem um bloco da sua classe e dentro da sua classe você criou um outro bloco. Então, isso aqui é um bloco de instrução. O que tem dentro desse bloco de instrução? Vai ter instruções. Então, eu posso colocar essas instruções dentro desse bloco interno das instruções do Java, como eu posso colocar instruções, ó, eu posso colocar uma instrução dentro dos blocos internos da classe, como eu posso colocar instruções aqui fora. Só que as instruções aqui que eu posso colocar aqui fora, por exemplo, int x, ó, é uma instrução. Eu coloquei aqui fora. Diretamente dentro do bloco da classe, você só pode colocar instruções para criação de variáveis, tá? Eu vou explicar mais à frente o que significa variável, mas dentro do bloco eu só posso ter instruções, dentro do bloco da classe eu só posso ter instruções de criação de variável ou instruções de criação de método. O que é método? Você consegue ver pelos blocos, mas o que é método? Eu vou colocar método, é toda a palavra seguida de parênteses, tá? Como é que eu identifico o método? Método é toda palavra
seguida de parênteses. O que são métodos? Métodos são ações. Quando você cria um programa de computador, você vai criar as ações que esse programa faz. Então, essas ações dentro do Java é chamada de método. E como é que eu identifico o método? É toda a palavra seguida de parênteses. Então, este aqui é um método porque ele vem seguido de parênteses. Não me importa o que tem dentro do parênteses, tá? Então, eu posso falar para você, main é um método, é uma ação. Tá? Como println também é uma ação, ou seja, é um método. A diferença é que main é um método que eu estou criando dentro desse meu programa. Por que eu sei que eu estou criando esse método? Porque ao final dele tem umas chaves e também a forma o que vem antes dele. Ó. Então, eu sei que isso aqui é um método. Esse método não tem isso. Ó. Então, esse aqui é um método que tem no meu sistema que eu estou usando. Ah, quem foi que instalou esse método? O JDK. O JDK instalou e eu faço uso dele. Ah, quantos métodos tem na minha linguagem Java? Tem centenas. O JDK instala centenas para você. Mas não decore. Você vai usando os métodos, ou seja, a ação, de acordo com o que você queira. Tá? E você vai aprendendo com o tempo. Você aprende de tanto usar. Não decore. Se você decorar, a curva de aprendizado vai ser demorada. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um programa, chama-se prog1. Eu sei que isso aqui é meu programa, porque eu criei a classe, né? Então, a classe, entre aspas, representa o meu programa. Então, quando eu peço para rodar esse meu programa, eu peço para que ele chame outros programas, que no caso aqui é a classe string e a classe system. Eu estou chamando de programa, não é a definição correta, mas eu estou usando, por enquanto, para que você entenda. Então, eu tenho a classe string e a classe system que eu estou usando. Quem instalou essas classes string e as classes system foi o seu JDK. Tá? Dentro da minha classe, eu posso colocar a instrução. Ou instrução ou bloco de instrução. O que é instrução? É toda linha terminada com ponto e vírgula, como esse aqui. Isso aqui é uma instrução, isso aqui é uma instrução. Tá. Quais são as instruções que eu posso colocar diretamente dentro do bloco da classe? Apenas instruções de criação de variável, eu vou falar em outra aula o que é variável, ou instrução de criação de método, que é isso aqui. E o que é método? Método é toda a palavra seguida de parênteses. O que é método? Método é uma ação. Quando você cria um programa, você cria ações. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho um filho de 11 anos, imagine que ele seja o programa que eu gerei. E geralmente, realmente eu gerei. Né? Eu e minha esposa geramos. Né? Então, eu faço a programação dele do dia. Qual é a programação? Então, meu filho João Pedro, ele acorda, vai escovar, então acordar é uma ação. Levantar é outra ação. Ir ao banheiro é outra ação. Escovar os dentes e fazer sua higiene pessoal é outra ação. Tomar café é outra ação. Ir para a escola é outra ação. Então, veja que quando você cria um programa de computador, você coloca várias ações. E você, como programador, vai determinar qual a ordem de execução dessas ações, ou seja, quando elas vão ser executadas. No caso desse meu programa, eu só tenho uma única ação. E essa ação, ou seja, esse método chama-se main. Ah, e esse método println? Não foi eu que criei. Eu estou usando o método para ele realizar uma determinada tarefa para mim, que é o quê? Imprimir isso aqui na tela. Essa é a função dessa ação, desse método chamado println. Ok, pessoal? Próxima aula a gente continua.